Olá, nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E é muito bom ter você aqui, nos ouvindo, assistindo, porque queremos compartilhar com você algo tão poderoso da parte de Deus, também experiências tão importantes que com certeza vai edificar muito você. Nosso desejo é que a palavra de Deus, que é compartilhada aqui a cada programa, possa tocar o seu coração, possa transformar a sua mente e possa levar você a viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? E hoje nós vamos continuar falando do tema que nós falamos anteriormente no nosso programa, a transformação da alma de uma mulher. Ok? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero já trazer aqui, dar as boas-vindas, né, essas mulheres lindas, maravilhosas, transformadas, que estão hoje aqui participando comigo, e começando aqui com a pastora Patrícia. Ela é pastora da videira lá no Guanabara, ao lado do seu esposo, pastor Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Tem muito. Não é só Gustavo. Seja bem-vinda, Patrícia. Bem, Fica à vontade. obrigada, pastora. Que o Senhor fale muito no nosso coração hoje, que de fato haja transformação. Amém. E temos também aqui, né, as pastoras Dalva e Valéria também, que estão conosco. Amém. Que bom estar aqui com vocês. Que ótimo. Vai ser um bate-papo aqui hoje edificante, mas também a gente vai ter algumas surpresas aqui. Sim, como eu disse, nós vamos falar a respeito da transformação da alma de uma mulher. Por que nós queremos fazer mais um programa com o mesmo tema? Bem, no primeiro programa, a gente falou mais a respeito da transformação. Falamos desse processo que acontece dentro de nós, que é uma mudança que vem de dentro para fora. Agora, hoje nós queremos falar das partes da alma. Como que esse conceito é importante e como que acontece também essa transformação? Hoje nós vamos falar mais da parte da mente, ok? Mas a gente vai mencionar também, é claro, outras partes, porque elas estão interligadas. E eu quero começar aqui com o nosso cartão rosa, que traz uma história, que traduz um pouquinho aqui da necessidade da transformação da alma. Vamos ouvir aqui com a Dalva. Vamos ouvir a nossa história de hoje. Um pastor era viciado em televisão. E ele foi orar e sentiu que era para que ele tirasse a televisão da sua vida. Então ele falou para toda a igreja que todos deveriam tirar a TV de suas casas, pois Deus não se agradava disso. Então, certo irmão, antes de fazer isso, ele decidiu orar e perguntar a Deus se era para ele fazer o mesmo, pois embora ele tivesse uma televisão em casa, ele não tinha tempo para assistir, nem jornal. Assim, ele não via razão para que tirasse a TV da sua casa. Ele perguntou a Deus e Deus lhe respondeu: Filho, você sabe onde fica o botão de ligar e desligar? Ele respondeu: Sim. E o Senhor perguntou: E você sabe trocar o canal da sua TV? Ele falou: Sim, também sei. Então Deus respondeu: Então, use. É bem Deus- prático, né? Bem prático. Bem prática. Essa é uma história que eu imagino que, se não aconteceu dessa maneira, deve ter sido bem parecido. Mas traduz essa questão mesmo, de nós termos uma alma, mas saber usar da maneira correta, né? Exatamente. Bem, queria então que a Valéria lesse aqui no nosso cartão azul o que a Bíblia fala sobre essa necessidade e importância dessa renovação da mente, dessa transformação da alma. Bem, em Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, sejais do vosso querer. Muito bom. Olha, a gente vai comentar isso aqui, mas antes da gente falar a respeito
da Bíblia, né? Eu quero trazer isso aqui porque eu acho que é importante você ouvir, né, a realidade, aquilo que a Bíblia diz. Mas eu quero começar esse bate-papo e vou pedir à Patrícia aqui para introduzir esse assunto. Como que nós podemos definir o que é alma? Uhum. De uma maneira bem prática mesmo. O que que é alma? Boa pergunta, pastor É. Patrícia. Então, Fácil. fácil. 1 Tessalonicenses 5:23, a gente olhando aqui pela palavra de Deus, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo que o vosso espírito, alma e corpo, Uhum. né? Que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são todas as partes do ser. E a alma é uma das partes do nosso ser. E ela é Uhum. composta de 3 partes que são mente, vontade, emoções. Então, isso é a nossa alma. É verdade. Olha, essas 3 partes que fazem parte da alma, que é a mente, vontade e emoção. Isso. Então você sabe o que é isso, mas a gente vai ainda falar um pouco mais do conceito. Contudo, hoje nesse programa eu quero falar da mente. Porque eu acho que são tantas coisas que estão Uhum. dentro desse assunto e a Uhum. gente pode falar de uma maneira mais prolongada e Uhum. aplicar na vida da mulher, que é o nosso alvo aqui. Então, eu gostaria de começar falando dessas 3 partes. Qual delas é a mais importante? Olha, a mente. A mente? Muito importante. A mente. Amém. Então, nós vamos começar pela mente. Agora, nós temos que falar também por que que ela é a mais importante. Sim. Eu creio que ela é a mais importante porque é exatamente aonde o diabo começa. Sim. Uhum. Se ele conquistar a sua mente, ele vai conquistar território na sua vida, Exatamente. não E é? tem pessoas que falam a respeito de campo de batalha, né, pastora Márcia? A gente vai falar disso, pastora E a Dalva. mente é o lugar. Exatamente. Se o diabo ataca lá, então ele é um campo de batalha mesmo. Então, tem uma expressão também, pastor, que das 3 partes da alma, que é mente, vontade e emoções, a mente é como se fosse a sede. É a Uhum. sede da alma. Por isso que ela é a principal, como um lugar principal. Começa tudo ali. É porque tudo desencadeia Exato. ali, A né? partir dali. Então, essas 3 partes, né? Eu queria que vocês comentassem também sobre o que é cada uma dessas partes. Vou pedir para cada uma comentar uma, para depois a gente entrar nesse aspecto da mente mesmo, como que funciona, né? E como que é importante, necessário Sim. transformar a mente. Uhum. Então, vamos começar aqui sobre quem quer falar da mente? Você, A mente. Patrícia? Sim, posso falar da mente. Então, comenta um pouco pra gente o que que é a mente. Então, a gente está destrinchando aqui, né? E agora indo para a parte específica da mente. A mente é o lugar dos nossos pensamentos, do nosso intelecto, o lugar onde a gente desenvolve o nosso raciocínio. Sim. Então, é muito importante, né? Ela é esse lugar dos pensamentos. Quando você Uhum. fala assim, dos pensamentos, então é onde você tem todos os seus pensamentos ali. Seu intelecto, seu raciocínio se desenvolve na mente, não em outras Deus nos coisas. deu uma mente com já fala da Isso. capacidade de aprender, né? Sim. Valéria. Pastor, então, eu queria simplificar aqui. A senhora começou falando assim, o que que é alma, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas e se eu não conseguir identificar essas partes? Isso aqui é só uma forma didática. Onde é a alma? Sim. Você sabe o que que é a alma, pastora? É a parte que nós nos expressamos. Nós não somos só a alma, mas como que alguém me conhece? Me conhece através do meu tom de voz, do meu temperamento, da minha personalidade. Eu, por exemplo, sou extrovertida, Uhum. entendeu? Eu gosto de conversar. Então, isso aqui é alma. Uhum. Agora, é claro que depois que eu começo a falar muito, vocês vão saber um pouco mais sobre o meu espírito. Por quê? Porque o coração é o lugar onde a gente guarda ali o espírito, e a boca fala do que está cheio o coração. Mas assim, num primeiro momento, a alma é isso. É a alma, quando a pessoa se expressa, você vê a alma dela, Uhum. né? Então é isso. É, quando- Agora, sobre
a senhora está falando aí a mente, Então, nos dá um conceito aí sobre a emoção. a emoção é a parte da nossa alma que tem os sentimentos, ou seja, os sentimentos da pessoa. Alegria, amor, tristeza. Ok, Dalva, e a vontade? A vontade é responsável pelas nossas decisões, ela é responsável pelas nossas escolhas. Ótimo. Olha, são conceitos bem simples, mas é para ajudar você a identificar o que é a alma. Porque quando nós falamos que precisa ser transformado, o que realmente vai ser transformado? Nós vamos então falar agora por que a mente precisa ser transformada. Queria então pedir aqui, pastora Dalva, para já começar falando isso. Se eu já tenho uma alma, qual a necessidade dela de ser transformada, sendo que eu já nasci de novo, já tenho a vida de Deus? A nossa alma, pastora, precisa ser transformada por causa do pecado, né? Nós somos homens caídos, né? O Senhor nos restaurou, nascemos de novo, agora esse espírito precisa alcançar as partes da nossa alma que vai virar ação. A minha emoção vira uma ação, a minha vontade vira uma ação que precisa ser cheia do espírito. Essa questão da queda, ela mudou completamente os planos de Deus. Sim. Por causa da queda, o pecado contaminou a natureza humana, Sim. que tornou-se uma natureza ali pecaminosa, né? Uhum. O novo nascimento é receber a vida de Deus. Mas agora essa vida tem que manifestar. E aí, Patrícia? Quando Deus fez o homem, o propósito original de Deus foi fazer o homem, e a Bíblia fala, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem caiu, ele perdeu. Ele não tem a imagem de Deus mais. O homem caído não expressa a imagem de Deus. Então, a nossa alma tem que ser transformada para nós expressarmos Cristo. É verdade, isso é poderoso, né? Demais. Mas tem pessoas que acham que expressam a Cristo, pastora. Então, mas aí vai manifestar. Achar é uma coisa, nós estamos falando hoje de uma De um fato. realidade. Realidade. Por Né? isso que Então, essa questão de expressar Cristo é realidade. é, Não é uma questão de você querer. Eu acho que é muito importante a gente falar aqui uma coisa. O seu espírito, ele não pode receber a vida de Deus só porque você quer. Isso é uma obra do Espírito Santo. exatamente. Então, o Espírito Santo tem que operar essa obra no seu espírito. E na alma também. Sim, Então, não é só uma questão de eu querer. sim. Eu quero e essa mudança acontece, né? Então, vamos falar aqui de uma maneira bem prática, dando exemplos, Valéria. Sim, Você podia dar um exemplo de uma mente sim. que não foi transformada. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma mulher. Estamos falando Tá. a transformação da alma de uma mulher. Então, essa mulher converteu. Ela creu em Jesus, ela recebeu, ela agora é salva. Mas a mente dela ainda não foi transformada, Certo. ok? Como que é a mente dessa mulher? A mente de uma mulher que mesmo após nascida de novo não foi transformada, vou dar o exemplo do casamento. Ah, Uma mulher que não teve a mente transformada, ela lida com o casamento apenas como um contrato, que pode ser desfeito. Mas uma mulher que tem sua mente renovada, em linha com a palavra, nos padrões do que Deus fala, ela sabe que o casamento é uma aliança. E uma aliança não pode ser desfeita. ela muda a estrutura, os valores, né? Totalmente. Seus valores mudam. E ela vai enxergar também o marido de acordo com o que a palavra diz. Então, o marido ele vai ser o cabeça do lar para ela, de fato e de verdade. Ela vai considerar o marido da forma que tem que considerar, ela vai submeter. Ela vai enxergar a posição e não só o homem. A questão da submissão. Então, você mencionou aqui o contrato e a aliança. E a submissão? Como que uma mulher que não tem uma mente transformada, como que ela enxerga essa ordem? Porque a Bíblia fala, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Então, como que uma mulher cuja mente não foi transformada, como que ela enxerga isso? Como um peso, como uma obrigação? Dalva, você que lida muito com mulheres e a gente, esses anos todos, né, de ministério, a gente tem aconselhado muito mulheres e como que às vezes você está falando que a Bíblia diz e a pessoa até sabe, mas ela não aceita. A mente natural, pastor, ela vai guiar a pessoa conforme os padrões ainda mundanos.
É. Porque o padrão do mundo, eu não aceito que um homem mande em mim. Porque eu sou bandeira feminista. E quando eu sou alguém que tem uma mente renovada pela palavra, eu vou agir conforme aquilo que eu penso e creio que a palavra diz. Aí eu vou me submeter. Você, por exemplo, quando você se converteu, você já era adulta. Já. E você percebe, você lembra desse processo, assim, que sua mente ainda era ali, que estava estruturada mesmo nos valores mundanos. Sim. E que você era confrontada pela palavra, mas O não tempo conseguia todo. aceitar. O tempo todo começou com minhas roupas. Porque quando eu me converti, eu tinha 15 anos. Então, as minhas roupas, ou elas eram curtas ou decotadas. E aí eu me converti. E aí, então, eu não precisei que ninguém me falasse, você não pode usar essas roupas. Mas eu comecei a perceber no meu espírito que aquela roupa não era mais para mim. Então, eu comecei a mudar a forma de vestir por fora, porque o Senhor começou a mudar a minha alma por dentro. Então, a renovação, eu creio que as pessoas às vezes não entendem isso. A ação dela vai retratar se ela é alguém guiada pelo Espírito ou guiada por uma mente natural. É verdade. Sabe, pastora, Olha, a questão da moda sim. é uma questão muito emblemática hoje. Porque uma mulher de Deus, ela tem uma mente pautada no que é eterno. Mas a mulher que não foi transformada no que é moderno. Vou dar um exemplo aqui até ruim, Olha, mas isso aí assim, ficou muito bom. Então, uma coisa, a mulher que não é, a mulher que é transformada, ela tem ela foco no que tem é foco eterno. no que é eterno. Isso. Mas aquela que não é É transformada, no que é naquilo moderno. que é moderno. Atual. Gostei, É Valéria? porque o século, o presente século, né? Não vos define conformeis bem. com este século. Sim. É o moderno. Então, hoje tem uma moda aí que tem que aparecer o sutiã. Gente, mas o princípio da roupa na Bíblia é cobrir. Então, como Exatamente. que uma mulher que nasceu de novo, ela deixa aparecer o sutiã? Olha, agora você percebe como que é importante aqui a ação da palavra. Você precisa conhecer a palavra, você precisa ouvir a palavra, você precisa ter o ensino da palavra, porque quando você conhece o que a Bíblia diz, aí você vai mudando a maneira de pensar. A gente estava falando aqui de submissão. Então, quando eu conheci a Luísa, a primeira vez que nós saímos, que nem estávamos ainda relacionando, apenas interessados, sabe qual era o assunto que surgiu? Submissão. Nossa. Tem coisa pior? Primeiro Ó, no assunto. começo. E eu ainda assim, né, com a mente natural, é claro que coloquei ali argumentos que não eram bíblicos. Mas eu já era crente, cresci na igreja. E ele colocou os dele também. Mas a conversa não foi muito boa, a princípio. Não chegar a nenhum acordo. Porque o assunto também não era, né? Mas isso mostra ali uma mente que ainda não estava em linha com a palavra. Agora, essa questão do moderno, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Patrícia? Eu acho que esses exemplos, não só da mulher casada, da roupa, da moda, mas essa diferença entre a mente não transformada e aquela que é transformada, eu acho que ela mostra a necessidade da Isso, transformação da exatamente. mente. Sim. Então, é por isso que a palavra de Deus fala, né? Romanos 12, 1 e 2, né? O pastor Valério falou do primeiro, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. Nós que buscamos a transformação e por que nós falamos que a mente é o principal? A transformação é pela renovação da mente. Aí a renovação da mente com a palavra de Deus vai afetar todas as áreas da sua vida. Então, a pastora Valéria falou da casada. Vários aspectos, como mãe, na forma de educar os filhos, na missão dela de mãe, na forma dela ver isso como uma missão dada por Deus, que isso é muito importante. Ela vai ter prazer, como solteira também, na casa dela, para lidar com os pais, né, para lidar ali com a família. Então, assim, para perdoar, que é uma área das emoções, mas é uma decisão. Então, tudo isso passa pela renovação dos seus pensamentos. Então, vamos falar de uma forma clara. Seus pensamentos têm que ser renovados
com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, tudo é a palavra. Pastor, eu acho que essa mudança ela Fundamental. precisa ser tão urgente na vida do crente, porque tudo aquilo que está na minha mente vai virar uma ação. Uhum. Então, as minhas decisões, Sim. as minhas ações, é tudo com base no que eu acho, no que eu penso. Eu me lembro que muitas vezes eu pensava, gente, mas Apenas isso tá opiniões certo. pessoais, né? Eu pensava, está certo, por que que eu não posso fazer? Quando eu era nova convertida. Eu pensava, por que que esses crentes não deixam eu fazer isso? Porque a minha mente ainda era natural. Eu Sabe? não Agora, tem entendia. um termo na Bíblia que eu acho interessante a gente comentar aqui, que a Bíblia fala da mente carnal. Sim, é verdade. Então, eu queria associar aqui. Essa mente carnal é a mente natural? É a mente que não é transformada? O que Sim. significa isso, É Valéria? exatamente isso. É a mente que não foi transformada. Você sabe, a pastora Dalva estava falando de opinião pessoal, mas também crenças. E, gente, o que você crê vai definir o que você acha, o que você pensa e a forma como você comporta. A mente carnal é a mente alinhada com as coisas naturais, Uhum. com as coisas que é um padrão do mundo, né? Eu acho que o traduzir o natural é importante. Porque uma vez uma mulher me perguntou, mas o que é ser natural? São pessoas guiadas por um padrão É uma que boa o pergunta. mundo a guia, né? Uhum. O mundo pensa assim, ela acha que isso é o padrão Olha, eu certo. acho que essa pergunta é importante. O que é ser natural? A Bíblia Isso. responde: ser natural é ter uma mente carnal. Uhum. Eu quero ler Exatamente. esse versículo aqui, porque é exatamente esse termo que a Bíblia usa. Colossenses 2,18. Olha o que está escrito. Diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, Uhum. pretextando humildade, baseando-se em visões, enfatuado na sua mente carnal. Então, a Bíblia está falando aqui, eu quero usar só esse termo aqui no final, ok? A mente carnal é uma mente natural que não entende as coisas do Espírito. Exatamente. Então, ela não entende, porque ela tem conceitos ainda naturais e mundanos. Exatamente. Agora, tem uma pergunta que é importante. Um crente nascido de novo pode ser controlado pela sua alma? Ou ele é automaticamente controlado pelo Espírito Santo? Nossa, é um sonho, né? Se ele fosse automaticamente. Eu nasci de novo e o Espírito Santo, ele já está em mim, ele começa a falar comigo. Sim. Mas eu ainda sou controlado pela alma, Patrícia? Sim, pessoa, se ela nasceu de novo, mas não passa pela transformação da alma, ela vai ser controlada pela alma de uma forma negativa. Uhum. A alma dela não passou pelo processo de transformação. É, Por isso que nós temos que ser transformados. Por quê? A transformação vai afetar a sua escolha. Você vai escolher de Isso é acordo com a sério. vontade de Deus, Isso não é de sério. acordo com a sua Isso. vontade. E a gente passa por situações na nossa vida que às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, e às vezes até olhando para as circunstâncias, é o seu direito fazer a sua vontade de acordo com os olhos dos outros ao seu redor. Mas qual é a vontade de Deus para aquilo? Então, ela vai afetar você nas suas escolhas. E se você não é transformado, você é nascido de novo, mas é controlado por uma alma que não foi transformada. pastora, a Não vai Bíblia refletir diz Jesus. que E o tem homem. muitos assim, né? Muitos. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Por exemplo, a Bíblia também diz que nós podemos apagar o espírito. Então, a pessoa, a senhora fez essa pergunta, um crente nascido de novo, pode ser controlado? Sim, quando ele não dá vazão para o espírito. Ele abafa, né? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o espírito. Gente, eu posso apagar o espírito, Pode. mesmo Não ele dá- ter sido Não regenerado. permitir o Espírito agir, tomar o controle, Tomar né? o controle. Essa questão do controle é muito importante. A gente até leu uma história aqui, né? A Dalva leu uma história no isso. início de algo assim, que Deus falou para ele, meu filho, essa questão da televisão é muito simples. Você sabe onde liga e desliga? Usa o controle. Exatamente. Então você tem domínio próprio. Então você controla a sua alma. Agora, essa transformação, ela é obra do Espírito, mas você também tem que permitir. Não é verdade? Agora, vamos responder uma pergunta aqui que ela é chave, eu acho que é extremamente importante. Já deu para perceber aqui que é necessário realmente mudar a nossa alma, mudar a nossa mente, passar a pensar
como a Bíblia pensa. Agora, como que essa mente ela é renovada? Por que que a palavra ela é tão importante nesse processo, Dalva? A palavra, a Bíblia fala que ela lava, né, pastora? Lava. Isso Ela é lava, poderoso, ela né? vai tirando aquilo que é carnal, que é ruim, É e verdade. ela vai trazendo um conceito que é do céu, né? Quando eu penso como alguém do céu, eu decido como alguém do céu. Uhum, Então, por que que as pessoas decidem coisas erradas? Porque elas ainda pensam como pessoas daqui. Eu uhum. sempre falo para as irmãs, fala, eu não sou daqui, você é, porque eu penso como alguém que está indo para lá. E como alguém que está indo para lá, eu tenho que entender, o meu conceito é celestial, não é mundano. Eu sou uma esposa que me submeta ao meu marido, não porque eu acho que ele é maravilhoso, mas porque a palavra diz. Uhum. Eu decido as coisas, servir a Deus na igreja, não é porque alguém vai me dar algo, é porque eu estou servindo ao Senhor. Eu tenho esse Aham. conceito na minha vida e isso me guia. Então, todas as outras coisas, de criar filhos, por que que eu ponho meu filho na escola cristã? Porque o meu espírito está me guiando a levar o meu filho a conhecer Jesus. Uhum. Mas uma pessoa que tem uma mente natural e é guiada por ele, ela não vai pensar isso. Ela vai pensar no financeiro primeiro, ela vai pensar, ah, não, essa escola, eu prefiro pensar que o meu filho precisa passar em medicina, antes de pensar em outras coisas. Então, aquilo que é prioridade para Uhum. mim vai definir o que se eu estou andando pelo um conceito da alma ou do espírito. Essa questão da ação da palavra, quando nós falamos que a palavra tem esse poder de renovar a Uhum. mente, mas a palavra é igual comida, você tem que comer. Tem que comer. Exatamente. Não basta você ficar falando, não, porque a palavra é poderosa para, né, penetrar, como Isso. diz. Vamos ler esse versículo? Hebreus, né? Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra ela é poderosa para transformar, porque ela penetra e ela divide alma e E espírito. E ela é apta para discernir os Uhum. pensamentos e os propósitos do Do coração. coração. Aí o início. Então, ela é como uma espada Isso. que ela penetra. Então, a palavra tem esse poder, mas nós falamos, ela precisa ser como uma comida, você tem que comer, né, a Sim. palavra. Eu- E aí, Patrícia? Então, o início desse versículo fala, né? Porque a palavra de Deus é viva. E Começa assim, a palavra de Deus é viva e viva eficaz. e eficaz. Então, ela é viva, significa que vai produzir vida em você. Uhum. Ela é eficaz, significa que aquilo que você está se alimentando, de acordo com aquele alimento, com aquilo que você está lendo, ou Sim. ruminando, né, meditando, declarando, vai ser eficaz na sua vida, vai acontecer. Uhum. Né? Ela gera fé. Então, de maneira prática, tem que investir tempo. Não tem como, pastora, igual a senhora falou aí. Ah, é porque a palavra, porque a palavra, é porque a palavra. Mas, para você ter transformação da sua alma, você tem que investir tempo. Olha, nós estamos falando Vamos aqui falar. para mulheres. Nós estamos falando aqui sobre a transformação da alma de uma mulher. Mulher investe tempo em muitas coisas. Isso. E coisas que são legítimas e boas. Por exemplo, é muito comum. Mulheres gastam pelo menos 1 hora de salão de beleza toda semana, sim ou não? Sim. Então, você investe tempo também, às vezes, fazendo exercício, numa academia, uma caminhada. Então, já é tempo investido. Sim. Então, você precisa investir tempo lendo a palavra. Sim ou não, Valéria? Sim. E essa questão do tempo, né? Eu gosto muito de filme. Porque eu Filme descanso você a mente. gasta. Se 2 você vê um horas. filme por semana, você fica ali 2 horas. Pois é. Será que você ora 2 horas por isso que semana? eu ia falar. Depois que você fica muito tempo na televisão, será que você tem vontade de orar? Quando você termina ali, não tem. Então, se você Meu for alvo fazer ali nem um balanço, falar isso para não gerar condenação. sim, Eu quero, na verdade, trazer essa necessidade e esse equilíbrio. sim. Porque Equilíbrio é uma boa se palavra. nós gastamos tempo em Isso. tantas coisas, podemos também planejar, investir tempo para ler a palavra. A gente vive falando, né? Nós não somos essa alma. Nós somos um espírito. Você não precisa então ler tem que alimentar muito. o espírito. Você não dá para ler muita Sim. coisa num dia, mas lê um pouco cada dia. Pastor, é assim, dando um testemunho meu com os meus filhos, né? Eu posso falar isso aí que a senhora está falando.
com eles eu não leio tanto, que é a minha realidade de leitura, de tempo que eu invisto, né, com Deus. Mas, assim, o pouco que eu leio ali com eles, que é um tempo com eles, a É palavra eficaz, é né? viva e eficaz, como a Aham. gente falou, que é tão poderoso. Uhum. Então, assim, igual a senhora falou, às vezes, e outra coisa, envolve também o coração. Porque não é também a quantidade, às vezes, do tempo. E outra coisa, envolve prioridade. Então, você tem que priorizar. Se você quer ficar bonita, bem arrumada, Prioridade. você prioriza o salão, você A prioriza palavra, atividade ler a física. palavra é Isso, prioridade. prioridade, tem Do que que priorizar. salão, do que academia, Se você do que priorizar, tudo isso que a gente você faz. vai conseguir. E por que tem que priorizar? Porque deixa eu falar algo para você que é muito poderoso. Quando você está experimentando de forma espontânea de uma transformação, é tão libertador. Quando você vai experimentando é natural, é espontâneo. Você fala, gente, mas por que eu estou decidindo dessa Você vai forma? sentindo mais leve, né? Sem Entendeu? peso. Pela palavra de Deus. Amém. Entendeu? Então, Amém. assim, e os sentimentos também. Olha, São- esse assunto, ele é muito poderoso É. e a gente tem tanta coisa aqui interessante para comentar, mas a gente vai ainda continuar comentando sobre esse tema de hoje, em um outro programa. Eu gostaria agora que cada uma colocasse aqui as suas considerações aqui finais para a gente poder deixar uma palavra aqui sobre essa importância da transformação da alma de uma mulher. Pastora Valéria. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Vamos pensar em linha com o que Deus pensa? Amém. Uma- Dalva. Uma vida cristã vitoriosa é aquela vida cristã de alguém que tem realidade de leitura da palavra de Deus. Amém. Amém. Patrícia. Então, eu quero deixar um versículo que diz o seguinte: porque a lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. Então, priorize a palavra de Deus na sua vida. Você vai ser restaurada e vai ter prazer em ser restaurada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, Deus realmente te deu uma alma, querida mulher, para que você pudesse usá-la e expressá-la, mas acima de tudo, para expressar a imagem de Cristo. Amém. A gente vai voltar falando desse tema e eu quero mostrar para você também um vídeo aqui, nesse intervalo, sobre o poder da palavra no cérebro de uma pessoa. E isso é algo muito interessante, eu queria que você visse, para que a gente pudesse consolidar isso que nós acabamos de falar aqui nesse bate-papo. Vamos assistir? O efeito da Bíblia no cérebro humano. Recentemente, um estudo realizado pelo Center for Bible Engagement, ou Centro de Engajamento Bíblico, encontrou evidências científicas que provam o incrível poder que a leitura da Bíblia Sagrada tem sobre o ser humano. A organização de pesquisa analisou 40 mil norte-americanos de 8 a mais de 80 anos de idade. O objetivo inicial era saber como as pessoas interagem com as Sagradas Escrituras e o impacto disso em seu comportamento. Porém, eles descobriram algo inesperado, que veio a ser o principal ponto da pesquisa. Os dados revelam que a leitura da Bíblia, quando realizada somente uma vez na semana, podendo ser até mesmo aquela feita pelo pastor na igreja, quando diz: "Abra sua Bíblia e leia comigo", tem efeito quase insignificante. Ao ler 2 vezes na semana, o efeito continua insignificante. Ao ler 3 vezes na semana, há uma pequena melhora. Mas a fascinante descoberta é esta: quando a leitura da Bíblia é realizada 4 vezes ou mais por semana, os números mudam drasticamente. O sentimento de solidão cai 30%. Os problemas com a raiva caem 32%. As amarguras em relacionamentos como casamento, filhos e amigos caem 40%. O alcoolismo cai 57%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. E o contato com a pornografia cai 61%. Com relação aos hábitos positivos, os resultados são ainda mais extraordinários. A ação de compartilhar a fé aumenta em 200%. A prática de formar discípulos cresce 230%.
enquanto a capacidade de guardar a palavra em sua mente aumenta em 407%. Os pesquisadores concluem o estudo dizendo: juntos, esses dados isolados levam a uma simples conclusão. O comprometimento com a Bíblia ao máximo de dias por semana é crucial para o crescimento na fé cristã. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bem, estamos de volta para concluir o tema que nós estamos compartilhando hoje: a transformação da alma de uma mulher. Nós estamos falando já no 2º programa esse tema e trazemos aqui hoje a questão da mente. Como que a mente precisa ser renovada, precisa ser transformada. Essa é uma afirmação que a própria Bíblia faz a nosso respeito, ok? Agora, entenda uma coisa. Vamos lembrar aqui, a alma tem 3 partes, ok? Ou 3 aspectos, que é a mente, a vontade e a emoção. A gente vai falar aqui só da mente, tá bom? Mas é importante que você entenda que a nossa alma nos foi dada por Deus para ser usada da maneira certa, ok? Então, o problema hoje é que tanto a mente, as emoções e a vontade própria, todas elas foram afetadas pelo pecado. Então, depois da queda do homem lá no Éden, o pecado contaminou todo ser, toda a natureza humana. Por isso que a Bíblia fala que todo mundo nasce com uma natureza pecaminosa, ou seja, é aquela tendência ao pecado, tá certo? Onde que esse problema é resolvido? No novo nascimento. Então, quando você crê na obra da cruz, quando você crê na obra que Jesus fez, que ele veio ali para encerrar essa velha criação e te dar uma nova, que é a vida de Deus no seu espírito, ali nós chamamos de um início novo, ou seja, é o novo nascimento. Então, esse novo nascimento é uma obra que acontece dentro do seu espírito. Lá no seu espírito humano, você recebe a vida de Deus lá. Então, esse espírito que estava morto agora recebe vida. A vida de Deus. Não é vida humana, é a vida de Deus. Ok? Agora, se o Espírito Santo não conceder essa vida de Deus, você nunca poderia recebê-la. Porque é uma obra sobrenatural. É uma obra que só Deus pode fazer, tá certo? Mas agora tá pronto? Pronto. Não tem que fazer nada? Não. Depois que você nasce de novo, a obra do Espírito Santo, que já está dentro de você, ela continua. Só que agora ela vai continuar na sua alma, que é a sua mente, sua vontade, suas emoções. Então ela vai fazer com que esta vida que você já tem agora vai se manifestar. E é sobre isso que nós estamos falando. Por isso que você compreender o que é mente, o que é vontade, o que é emoção, é importante. Então a mente é ali a sede do seu pensamento. Está associado ao intelecto, a raciocínio, ok? Então, a mente ela exerce um papel muito importante na sua vida, porque aquilo que você pensa vai refletir na maneira como você se comporta. A Bíblia fala exatamente isso. A maneira como uma pessoa pensa, assim ela é. Ou seja, assim ela se comporta. Mas a Bíblia fala também que assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Uau! Então quer dizer que você pode se comportar como Cristo?
Suas ações podem ser como Cristo? Sim, mas primeiro você tem que crer. Você tem que ter a sua mente ou a mente de Cristo para poder afetar as suas ações. Entendeu o processo? E a emoção? A emoção são os sentimentos, ok? São importantes, são dados por Deus, é para ser expressado, mas também debaixo do controle do Espírito Santo. Agora, a influência da emoção, ela é muito grande em todas as outras áreas, em toda a sua vida, porque muitas pessoas, ou eu acho que a grande maioria, elas são influenciadas pelas suas emoções. Elas tomam decisão de acordo com a emoção, ela age na emoção, ok? Mas não é desta maneira que você deve viver a sua vida cristã, ok? E em relação à vontade? Então, a vontade ela é responsável pelas suas escolhas e decisões. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo programa, tá bom? Só estou aqui falando mais para você que você possa entender. Eu gostaria de focar hoje na mente, porque a mente é a parte mais importante da alma, ok? E é exatamente na mente que o diabo ataca. O diabo, ele não pode atacar diretamente a sua vontade. Ele não pode fazer você fazer algo que você não quer, de maneira alguma. Lembra disso, Deus te deu o livre-arbítrio. Nem o diabo vai tirar. Deus não tira e nem o diabo vai tirar. Então, a sua vontade é a sua escolha, tá certo? Então, como que o diabo vai afetar a sua escolha? Levar você a fazer escolhas erradas? Primeiro, ele vai atacar a sua mente, com pensamentos contrários ao que a Bíblia diz. E esses pensamentos, eles vão afetar o seu sentimento. Depois, a sua vontade vai se inclinar para algo ruim. Deixa eu te dar um exemplo muito claro aqui. Por exemplo, como que acontece esse processo? Primeiro vem pensamentos de rejeição, do tipo: seu pai não gosta de você, ele não te ama. Esse pensamento vai gerar um sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição vai refletir numa ação de rebeldia, que é também uma escolha, ok? Acredite em mim, não existe rebelde sem causa, tá? Todo rebelde tem uma causa e ele é rebelde por escolha própria, tá certo? O diabo foi o primeiro rebelde que apareceu no universo e ele fez também por uma escolha, e é claro que o homem que tem livre-arbítrio também faz as suas próprias escolhas. Então tudo começa na mente. Então uma mulher de Deus, ela precisa ter a mente dela renovada, porque senão ela não vai ser expressão de Cristo. Agora, a mente é um campo de batalha. É ali que você vai batalhar, guerrear com o diabo. Se o diabo tiver o controle da sua mente, ele vai controlar a sua vida. Você sabe que foi exatamente a mente da mulher que o diabo atacou lá no Éden? Não foi a emoção, não foi a vontade, foi a mente. É por isso que Paulo fala, para que vocês não sejam enganados como Eva foi, na sua mente. Ok? Se o diabo alcançou e teve sucesso lá com a primeira mulher, você pode ter certeza que ele não vai mudar de estratégia. Ele vai continuar atacando a mente da mulher. Você sabe que o feminismo é uma prova disso? É uma mente contrária à mente de Deus. É uma mente que já se entregou, já se consolidou com pensamentos contrários à vontade de Deus. Então tenha muito cuidado com aquilo que é moderno, porque isso é muito perigoso, ok? Isso pode te levar numa direção oposta à vontade de Deus para você. Então, nós estamos falando aqui de vida cristã. Se você quer viver uma vida cristã vitoriosa, você precisa ter essa mente, que vai ser transformada através da palavra, através da oração. Nós mencionamos isso aqui no bate-papo e eu quero reforçar.
porque você precisa entender que isso é importante, é essencial. Então, a mente trabalha junto com o espírito, ela não trabalha separado. Então, o espírito é como se fosse o seu patrão, mas é a mente que auxilia e que vai executar o trabalho, ok? Então, por exemplo, o Espírito Santo, ele te manda perdoar, mas a sua mente, ela vai processar esta informação, ok? Deus não quer que você seja um robô, que você apenas obedece ordens. Perdoa. Mas por que eu tenho que perdoar? Perdoa a si mesmo, você não precisa entender. Você já viu pais que fazem isso com filhos? Mas Deus não é assim. Ele te deu uma mente para você entender, para você raciocinar, para você fazer as coisas com entendimento. Até para perdoar, você é capaz de entender. Você fala, não, mas espera aí, Deus me perdoou. Minha dívida era muito grande, eu nem merecia o céu, eu ia para o inferno. E agora eu estou indo para o céu, é muita graça. Percebe o raciocínio? Eu vou perdoar também. É assim que funciona, né? Existe uma lógica também envolvida na vida espiritual. Então, essa mente agora, ela está em linha com a mente de Deus. E qual que é a mente de Deus? A mente de Deus é a palavra escrita, é a palavra de Deus. Amém? Por isso que ler a Bíblia, ouvir pregação, ouvir a palavra certa, ouvir o evangelho, sabe? Entender a graça, declarar a palavra, tem o poder de renovar a sua mente, de reprogramar a sua maneira de pensar de acordo com o reino de Deus e não mais com o mundo. Deixa eu te dar uma dica. Todo dia de manhã, você levanta e fala: eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando você fala isso, você já fecha a porta para pensamentos errados que, porventura, o diabo venha lançar na sua mente. É assim que você coopera com o Espírito Santo, para que ele possa transformar você de dentro para fora. Amém? Eu desejo que você seja, de fato, uma mulher transformada e que você possa viver, desfrutar dessa vida tão maravilhosa que é a vida de Cristo, que já está dentro de você. Amém? Bem, a gente vai concluir aqui, mas eu ainda vou voltar com mais um programa, próximo programa, falando sobre a transformação da alma de uma mulher. Então não perca. Até lá!